Oi, ótima tarde para você. Está no ar o último boletim legislativo do ano, 31 de dezembro de 2025. Como passou rápido, né? Nessa edição especial de Ano Novo, você vai ficar muito bem informado para terminar 2025 da melhor forma possível. E hoje é dia de festa, mas nem todo mundo pode curtir. Vamos te mostrar as profissões que não param no Réveillon e como elas são essenciais na vida da população. Tem ainda dicas de primeiros socorros. Engasgos durante festas de fim de ano são comuns, por isso saber agir rápido pode salvar vidas. E para inspirar os recomeços em 2026, contamos histórias inspiradoras de joseenses que tiveram coragem de recomeçar. Fique com a gente! 2026 começa daqui a pouco e na festa da virada é comum a soltura de fogos e shows pirotécnicos que colorem o céu com muito brilho. Faz parte do show e é lindo, né? Mas não dá para negar que alguns são barulhentos e podem incomodar quem tem mais sensibilidade auditiva. Pensando nisso, uma lei estadual de 2021 proíbe a queima, soltura, comercialização, armazenamento e o transporte de fogos de artifício de estampido ou com efeito sonoro ruidoso em todo o estado de São Paulo. Inclusive, uma lei aprovada aqui na Câmara Municipal também proíbe o artefato em eventos realizados pelo poder público. A queima de fogos é tradição nas festas de fim de ano, mas o show pirotécnico nem sempre agrada a todos. Para algumas famílias, o barulho muito alto causa medo e ansiedade. Na casa da Priscila, mãe de 3 filhos autistas, a virada é diferente. Cada um reage de um jeito ao som dos rojões. Um sente mais do que os outros. A parte visual não afeta, mas a parte sonora afeta bastante. Acaba causando desregulação, né? E automaticamente, quando o mental está afetado, o físico também afeta. A gente acaba tendo que se resguardar um pouco mais quando isso acaba agredindo, né, a parte auditiva deles. Então, é bem complicado. Situações como essa se repetem em diversas famílias. O som intenso dos fogos pode causar crises, desconforto e até dor física em pessoas com sensibilidade auditiva. Os barulhos, que para nós é apenas um barulho alto, para eles chega a ser de fato doloroso. É como se o barulho doesse de fato o ouvido. Os fogos de artifício, né, eles produzem sons muito altos, imprevisíveis e tem vibração que a gente não consegue controlar. Então, para uma pessoa com autismo, isso pode gerar crise de ansiedade, desorientação, choro, fuga, comportamentos agressivos em alguns casos, se a gente estiver falando de um paciente aí nível de suporte 3, e não é uma birra, é de fato uma resposta fisiológica a uma sensação que o cérebro ele interpreta como ameaçadora. Para famílias com crianças sensíveis ao barulho, como as que têm filhos com autismo, é importante preparar o ambiente de forma acolhedora. A doutora Isabelle dá algumas dicas do que pode ser feito para tornar a celebração mais tranquila e segura para todos. Primeiro passo é a gente antecipar e preparar essa criança, né? Explicar com antecedência, usando a linguagem mais simples possível, até mesmo histórias sociais, né? Explicando que hoje à noite vai ter fogos, vai fazer barulho, mas você está seguro. Essa linguagem precisa de um apoio visual, desenho, foto, mostrar foto de fogos, mostrar que faz barulho, mas passa rápido. Se possível, também mostrar vídeos curtos de fogos num volume controlado, porque aí a gente trabalha a dessensibilização gradual, né, dias antes. A gente tem que criar um ambiente seguro e acolhedor, então escolher um local fechado, controlado, para que no momento dos fogos a criança esteja no quarto ou numa sala com menos janelas. A gente diminui a luminosidade. Além das medidas para acolher os pequenos, leis estaduais e municipais têm sido criadas para limitar o uso de fogos com barulho. De acordo com a Lei Estadual de 2021, estão proibidos em todo o estado de São Paulo a queima, a soltura, a comercialização, o armazenamento e o transporte de fogos de artifício com estampido. Para a pessoa física hoje, ela pode acarretar uma multa de até 150 UFESP, que é na transição aí acaba passando dos R$ 5.000 para a pessoa física e para a pessoa jurídica até 400 UFESP, ou seja, chega a quase R$ 15.000 atualmente de multa para quem não só
a pessoa que solta como quem comercializa e transporta também. Em São José dos Campos, desde 2016, uma lei municipal já veta o uso de fogos de artifício e pirotécnicos em eventos realizados pelo poder público. Além disso, um projeto em tramitação do vereador Zé Luiz amplia a restrição para toda a cidade, prevendo multas, mas com o foco principal de conscientizar a população sobre o respeito nas festas de fim de ano. A ideia, primeiro, é conscientizar a população que eu acho que esse momento passou. Nós estamos vivendo um outro tipo de sociedade. Nós precisamos trabalhar mais a questão da inclusão, trazer que essas pessoas também venham participar das festividades, dessa beleza também, que é, por exemplo, uma passagem de ano. Aí a ideia do projeto é proibir, você tem as multas, tem reincidência e até medidas mais enérgicas em relação a isso. Mas o projeto ele visa principalmente conscientizar as pessoas desse novo momento que nós devemos viver. Além do incômodo, o uso incorreto dos artefatos pode provocar acidentes. O Corpo de Bombeiros reforça a importância de comprar produtos certificados, seguir as orientações do fabricante, além de manusear os fogos só em áreas abertas e seguras. Primeiramente, no local da compra, se atentar para ver se o local é uma loja confiável, se é um estabelecimento que segue as normas de segurança, que os equipamentos, os produtos têm os selos que são necessários. Então, primeiramente, no momento de comprar, de forma preventiva mesmo. E, fora isso, na hora da utilização, o usuário, é importante que ele tenha alguns cuidados, como o local, que seja um local aberto, que não tenha pessoas em volta, que não tenha risco de atingir algum material combustível e iniciar um incêndio, que não tenha vegetação. Então é muito importante observar esse local no entorno e também com relação ao comportamento do usuário. É importante que ele esteja sóbrio, né? Acontece bastante do pessoal utilizar no momento festivo, né? Então é normal que a pessoa tenha ingerido bebidas alcoólicas e tudo mais. Então é importante fazer isso sóbrio, tomar esses cuidados. Além das dicas de segurança, é importante conhecer a classificação dos fogos de artifício. Os fogos de vista, sem estampido, são a classe A e podem ser usados por adolescentes com supervisão de adultos. Fogos com barulhos são classe B, C e D. Eles só podem ser manuseados por maiores de 18 anos e alguns exigem autorização. O que espera a Priscila, que conhecemos no início da reportagem, é que as pessoas se conscientizem e possam respeitar os limites do próximo nas festas de fim de ano. Eu acho que pensar no próximo, falar de inclusão, não é só vou chamar ele para ir numa festa de aniversário, é pensar nesses detalhes. Eu acho que a sociedade no todo, ela tinha que ser mais empática. Pensar, olha, hoje eu posso não ter um filho autista, mas eu tenho um sobrinho, eu tenho um vizinho. Então pensar no outro, um amigo. Ter empatia é isso, pensar com cuidado. Não me faz mal, mas está fazendo mal para o outro. Então, eu acho que a empatia é isso. É gerar um todo, gerar um carinho, um respeito mútuo, no geral, né? E é muito bom para minha mãe. É. E nesta época de festas, em que as mesas ficam cheias e as reuniões se multiplicam, aumentam também os casos de engasgo, especialmente entre crianças e idosos. Por isso, saber fazer manobras de desengasgo e agir rapidamente pode salvar vidas. O repórter Paulo Ricardo foi até o Corpo de Bombeiros e explica como executar a manobra correta e evitar acidentes durante as celebrações. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Olá, Júlia, boa tarde para você e a todos que acompanham o Boletim Legislativo. Com certeza, fim de ano, festas, comemorações, família reunida, né? E a gente sabe que envolve também bastante bebidas, comidas e muitas vezes acontecem os riscos de ocorrerem os engasgos e nessas situações os primeiros socorros são muito importantes e essas diretrizes foram atualizadas. E para poder conversar um pouco mais sobre este assunto, a gente vai conversar aqui com o primeiro-tenente Eber, né, que é do Corpo de Bombeiros. Bom, tenente, o que mudou nessas diretrizes, né, e a importância disso também, principalmente fim de ano agora, com essas reuniões que acontecem?
Exatamente, né? No final de ano agora nós teremos, né, uma quantidade de reuniões familiares, de amigos, são muitas festas, então nós vamos ter diferentes comidas, né, peixes e vários alimentos aí que não são do dia a dia das pessoas, e a gente tem que se preocupar sim, né, nesses casos aí, se acontecer um engasgamento, o que nós devemos fazer, né? Podemos destacar a questão das crianças, né? Essas atualizações, elas dizem respeito exatamente ao público de recém-nascidos e bebês. Foram alterações simples, né? Sutis, porém, notou-se aí que ao longo dos anos é mais eficiente usar dessa forma técnica. No bebê, no caso, nós iniciamos principalmente fazendo uma primeira avaliação da criança, se realmente ela está engasgada, com os sinais que eu observo. A respiração, ela não produz ruído, você percebe que ela está com dificuldade, o nível de consciência diminui, a coloração da pele muda, então já são sinais que vão nos indicar ali que está havendo um engasgamento. E com isso a gente inicia as manobras de desengasgamento, que no caso dos bebês devemos iniciar com 5 tapas nas costas, né? 5 palmadas nas costas com uma certa energia e vigor, que isso pode de fato já realizar o desengasgamento. Então, dados 5 palmadinhas, você vira a criança de frente para você e já observa se você visualizar algo dentro da boca da criança. Se você conseguir visualizar, você pode retirar. Não conseguiu visualizar nada, você vai iniciar 5 compressões torácicas, utilizando ali a região da palma da mão, a região mais rígida da palma da mão. Essa região, feito as 5 manobras, não desengasgou, você volta para 5 palmadas, realiza ali com energia, e esse ciclo ele vai se repetir até a ajuda chegar ou até a criança desengasgar. Perfeito, e falando justamente sobre essa questão da ajuda, né? A pessoa, enquanto está realizando a manobra, é importante também ligar para o 192, o 193. Percebeu ali, avaliou, percebeu que se trata de um engasgamento, seja ele parcial ou total, é importantíssimo acionar o serviço de emergência. Não necessariamente a própria pessoa, mas você pede para alguém que está do lado, liga no serviço 193 ou 190 e aciona o serviço de emergência. Muitas vezes o próprio atendente vai ser totalmente capaz de passar essas orientações em relação às novas manobras. Perfeito. E tem a diferença também da manobra para criança, para pessoa adulta, né? No caso de pessoa adulta, como que funciona, por gentileza? Na verdade, existe uma manobra específica, né, para pessoas adultas que ainda estão conscientes. Então, são várias categorias, né? Nós falamos do bebê e do recém-nascido. Para o adulto, adolescente, que está consciente, nós realizaremos uma manobra chamada manobra de Heimlich. É uma manobra na qual eu vou fazer compressões torácicas, mas com a pessoa em pé. Então, eu vou abraçar pelas costas a pessoa, usar a força dos braços, apoiar a pessoa no próprio, né, na própria socorrista, na própria pessoa que está ajudando, e realizo a manobra de compressão, que ela é específica, essa manobra de Heimlich, nós podemos demonstrar também. É uma manobra que também vai provocar aí o retorno, aí, o desengasgamento do adulto e do adolescente. Perfeito, muito obrigado, tenente, pelas informações. Então é isso, pessoal, conhecimento é tudo, principalmente quando envolve primeiros socorros, porque podem sim salvar vidas. Júlia, devolvo ao estúdio, forte abraço. Abraço, Paulo, obrigada pelas informações. Vamos mudar de assunto e falar de empreendedorismo? Toda quarta-feira te apresentamos dicas importantes sobre como abrir e manter um negócio. E o melhor, informações de quem mais entende do assunto, os analistas do Sebrae. Meu nome é Yuri Solano Sirobaba, sou analista de negócios sênior no Sebrae São Paulo e hoje eu quero conversar com você, empreendedor, sobre como você pode manter o foco para conseguir conquistar os seus objetivos a longo prazo. 2 pontos essenciais eu preciso trazer aqui. O primeiro, claro, é o planejamento. Planejamento significa você saber aonde você quer chegar, como você vai chegar e como você vai medir o seu desempenho até lá. Outro ponto fundamental é a gestão do tempo. Gestão do tempo significa você dividir os seus esforços em pequenas tarefas diárias. Porque é somente assim,
somando pequenos esforços, aliado a um bom planejamento, você irá conseguir alcançar aquele objetivo desejado. É véspera de Réveillon e hoje tem muita gente curtindo o último dia do ano, mas enquanto isso, tem profissionais em pleno plantão. Para quem atua na área da defesa civil e atendimento a situações de emergências e incêndios, a missão de proteger a população é prioridade, mesmo em dias como hoje. Na nossa reportagem especial deste 31 de dezembro, você vai conhecer os bastidores dos trabalhos de 2 profissionais coordenadores de áreas que são fundamentais para a nossa defesa e segurança. Confira! A qualquer sinal de ocorrência, lá vão eles atender o chamado. São situações que não têm dia nem hora para acontecer. Na Defesa Civil de São José dos Campos, feriados, finais de semana e em dias como 31 de dezembro, véspera da virada do ano, os agentes estão a postos. A gente tem aqui um relacionamento muito bom, uma equipe muito boa, onde todos se ajudam, né? E, obviamente, né, que esse momento de descontração, nos alívios que tem, né, no momento de calmaria, é óbvio que a gente sempre pede ali uma pizza, faz ali um banquetezinho aqui para a gente se comemorar, mas a Defesa Civil não para, é de segunda a segunda, né, 24 horas por dia, para poder estar disponível, né, para poder atender a comunidade. E por trás de toda esta dedicação ao trabalho, as histórias pessoais dos agentes ficam nos bastidores. Antes de se tornar coordenador da Defesa Civil do município, o Dito conta que já foi vendedor, metalúrgico e líder comunitário. Ele chegou na Defesa Civil há 16 anos. Hoje coordena 25 agentes. Aqui não tem nenhuma função particular, todos são agentes da Defesa Civil. Então, eu costumo dizer, aqui não tem motorista, aqui não tem pessoa que cuida só administrativo, não tem atendente de telefone. Aqui todos são agentes de Defesa Civil, todos treinados, capacitados. Essa semana mesmo nós estávamos fazendo treinamento de uso de bote, né? Fazendo treinamento para resgate aquático, para você ter uma ideia, mesmo sem ter ocorrência. Então aqui é treinamento o tempo todo, capacitação o tempo todo, e para que todos estejam preparados. Se precisar de uma ocorrência de grande proporção, a gente fecha a base e vai todo mundo ajudar na gestão do risco, né? Pode ser um cadastramento de família, pode ser um acolhimento de família, transporte, um abrigamento provisório que seja. Então aqui todos vão para a rua também. Nessa véspera de Ano Novo, aqui na Defesa Civil de São José, são 10 agentes de plantão nos atendimentos. Na cidade, são monitoradas 51 áreas, 24 horas por dia. Até o mês de março, os trabalhos são intensificados por causa do período de chuvas de verão, quando geralmente as ocorrências aumentam. Com orgulho, Dito mostra os reconhecimentos conquistados ao longo do tempo. Foi resgatando as memórias de um passado recente que ele não escondeu a emoção ao falar do apoio da família. O Dito é essa pessoa, pai de 2 filhos, né, um casal, uma filha de 31 e um filho de 20. Bastante apaixonado, amo meus filhos. Sei que eles têm orgulho do pai, pelo trabalho que a gente exerce. Então, assim, tem uma conciliação, sabendo da importância, né, de todo o trabalho, e não só eles, de toda a minha família, meus pais, meu pai que já não está mais aqui, mas ele sempre apoiava o trabalho, admirava o trabalho, né, que a gente faz, que é desde 2009, né, à frente da Defesa Civil, então, em várias situações, né. Então, assim, amo o que eu faço, né, faço isso com amor mesmo, digo para todos, né, em todos os lugares que eu já trabalhei, todos os setores que eu já trabalhei, mas a Defesa Civil é a que me completa. No Corpo de Bombeiros, os militares também não param na virada do ano. A cada ocorrência, eles largam o que estiver fazendo e em menos de 2 minutos já estão a caminho. Vila Industrial, Cobão. Vila Industrial, Cobão, prossiga. Inclusive, Vila, vamos sair para o Alto Bomba aí, um fogo de residência, Avenida Juscelino Kubitschek, número 50, recebe? Recebe, Cobão, acionando a B119.
Por aqui, a escala de trabalho segue independente de feriados e finais de semana. O 31 de dezembro é dia de muito trabalho. Há 10 meses, o Tenente Rafael é um dos coordenadores das ações no Vale do Paraíba e Litoral Norte. 50 bombeiros estão sob o seu comando. Ele conta que, entre os militares, é tanto tempo de convivência que, em dias como a véspera de Ano Novo, entre um atendimento e outro, encontram um jeitinho de celebrar. A gente vai fazer a nossa rotina normal. No início do serviço, a gente confere os equipamentos, faz um treinamento logo pela manhã. À noite, durante a tarde, a gente almoça. À tarde também tem outro exercício, um simulado, um treinamento. E à noite, especificamente nesse dia 31, a gente comprou algumas coisas para confraternizar com o pessoal aqui do quartel. Mas como eu tinha falado para você, a gente está nos momentos ali feliz com o pessoal, mas à disposição, né? Se o alarme tocar, a gente tem que sair com brevidade e atender a ocorrência. E como será que fica a família, hein? No caso do tenente, a esposa também é militar e estará de plantão em outra unidade. Como que vai ser esse Feliz Ano Novo? Vai ter que ser através do celular, né? Mensagem de celular, uma videochamada ali, cada um no seu canto trabalhando, mas a gente sabe que é para um bem maior. Nesta época do ano, profissões que não param estão nas mais variadas áreas, seja na segurança, nos hospitais, nos transportes públicos, no jornalismo e na produção cultural. Mas uma coisa estes profissionais têm em comum: a certeza sobre o que motiva esta dedicação, mesmo abrindo mão de momentos especiais com a família. Eu costumo dizer que o Corpo de Bombeiros é mais do que uma simples profissão, um emprego. Né? Realmente é uma vocação que a gente tem de poder salvar vidas, mesmo que independente do dia, do horário. Muitas vezes é uma ocorrência complexa que várias pessoas estão fugindo dela para se salvar, a gente está indo de encontro. Então é uma honra para a gente, né? Principalmente nesses dias festivos aí, né? Que enquanto as pessoas estão festejando, né? A gente está à disposição para atender qualquer tipo de ocorrência. Várias situações, né, de resgate, situação de apoio mesmo, de você chegar numa comunidade que está inundando as ruas, as casas com risco, com movimentação de terra, e as pessoas olharem para você e confiar naquilo que você faz, né, de dizer para você, ainda bem que você chegou, né? Isso eu ouvi várias vezes, né? De situações que as pessoas não têm nenhuma iniciativa, não sabem o que fazer naquelas circunstâncias, e aí a Defesa Civil chegar e falar, não, vamos dar um direcionamento, vamos fazer uma gestão desse risco, e você cuidar das pessoas, e no final, então, você receber esse agradecimento, né? E a virada do ano é sempre um convite para reflexão e recomeços. É quando muita gente aproveita o simbolismo do novo ciclo para retomar projetos deixados para trás, mudar de carreira, encerrar ciclos, começar algo novo ou até mesmo se reerguer depois de um período difícil. E histórias reais de quem decidiu transformar a própria vida mostram que recomeçar é possível em qualquer momento e que a chegada do novo ano traz sim esse impulso especial. Recomeçar é um ato de coragem. E muita gente aproveita a virada de um novo ano para retomar algum projeto ou até mesmo se reerguer. A Paula sempre foi apaixonada pela área da educação e em 2021 decidiu abrir sua primeira escola, voltada para a preparação de vestibulares. Mas no fim de 2023, enquanto estava curtindo a virada de ano, descobriu que tomou um golpe e perdeu todos os materiais e equipamentos da instituição. Mesmo com o baque, conseguiu fazer com que o ano de 2024 fosse um verdadeiro recomeço. Acabei perdendo tudo, as pessoas que estavam comigo levaram tudo embora, né, que eu tinha dentro da escola, e dali eu decidi que eu não queria mais ter a escola, não queria mais trabalhar nesse ramo. Só que a mãe de um dos alunos que eu tive lá na primeira escola em 2021 volta para o Brasil e fala: Paula, a gente tem que abrir de novo. A ideia que você teve, eu nunca vi em nenhum outro lugar. O jeito com que você olha para as coisas também é diferente e a gente precisa abrir isso de novo. E aí foi quando a gente recomeça e aí pega tudo do zero de novo. E esse ato de sempre esperar um novo ano começar para retomar algum projeto é um hábito muito comum.
De acordo com essa psicóloga, o início de um novo ano também desperta em nós a sensação de que um novo ciclo irá se iniciar. Normalmente, o começo do ano, ele traz a ideia de início. Está começando o ano, então muitas vezes é uma boa época para a gente começar outros novos projetos. Então, como a gente pensa, o final do ano está terminando, então é a época de eu fechar ciclos, para quando começar o novo ano, eu abrir novos ciclos. Só que tem ciclos que não necessariamente a gente fecha, e sim a gente carrega. Tem outros ciclos que sim, tudo bem a gente se planejar. Por exemplo, quero começar uma pós-graduação. É muito comum as pós-graduações elas iniciarem tudo que é estudo no início do ano, porque aí pega o ano letivo, bonitinho. Relacionamento. Não, normalmente relacionamento a gente mantém, né? Não finaliza no final do ano. Então, acredito que é muito relacionado à própria situação do marco de virada de ano, que traz a ideia de fechamento de ciclos para início de novos ciclos. E essa sensação da necessidade de começar um novo ciclo foi o que fez a Isaura e o marido atravessarem o mundo. Após passarem 9 anos no Japão, decidiram voltar para o Brasil para abrirem um negócio familiar. Tudo começou com a venda de geladinhos gourmet. Bom, eu tive uma vida no Japão, fiquei lá 8 anos e meio, em torno de 8 anos e meio, né? Tendo uma vida lá, juntando, fazendo meu pé de meia para poder ter uma vida diferente aqui, né? Um retorno para cá. Porém, minha vida foi bem diferente porque eu acabei tendo uma família lá, então mudou totalmente todos os meus planos, né? Mas quando a gente resolveu voltar para cá, nós resolvemos voltar bem na época que estava tendo a crise. E foi bem difícil no início, né? Porque eu estava em casa cuidando dos meus filhos e meu marido precisava arrumar um emprego, né? E ele não estava conseguindo arrumar por conta da crise. E aí ele juntou com 2 amigos, né? E na brincadeira de querer montar uma coisa diferente, eles resolveram montar um pequeno negócio. E na época estava a moda dos food bikes e food trucks, né? E aí eles resolveram entrar nessa onda. E aí, na busca de um produto, eles pesquisaram o mercado e tudo mais e viram que o geladinho gourmet era algo que seria bacana a gente voltar, né? Porque era algo que a gente consumia muito quando era criança, né? E aí hoje, quando eles começaram a ter essa ideia, eles decidiram que o geladinho gourmet ia ser bacana para começar um novo negócio. Mas, durante a pandemia, viram as vendas cair e precisaram pensar em alguma alternativa para não deixar o negócio acabar. Foi assim que passaram a vender churros, dos mais variados. Quando nós vimos que na pandemia estava tudo muito incerto, nós precisávamos colocar um produto diferente, né? Foi uma oportunidade para a gente começar a expandir de alguma forma, né? E o churros veio assim no momento certo. Foi difícil de princípio? Foi, porque era uma coisa que a gente não tinha experiência, digamos assim. Mas como era algo que a gente também pesquisou, mercado, vimos que a gente podia ter essa oportunidade, então a gente acabou incluindo nos nossos produtos também. Mas nem sempre os planos saem como esperado. Nesses momentos, é importante não deixar a frustração tomar conta. Ainda de acordo com a psicóloga, entender que nem tudo vai ser como a gente quer é um passo fundamental na construção de um futuro mais feliz. As coisas mudaram, o cenário mudou, a gente pode recalcular a rota. Então, por exemplo, eu coloquei que eu quero montar minha reserva de emergência e aumentar 10%. De repente, houve algo, pessoal, que eu tive que gastar muito. Ok, então, às vezes, né, eu quero aumentar em 10%, às vezes eu quero aumentar em 5%, ou às vezes eu quero só manter a minha reserva de emergência no valor que está. Porque, assim, quando a gente planeja, a gente está planejando num cenário, e a vida traz outras coisas. E tá tudo bem ficar frustrado, tá tudo bem as coisas não saírem exatamente do jeito que a gente planejou. E normalmente as melhores coisas acontecem quando a gente não planeja, né? Então ter esse olhar que a vida nos traz coisas diferenciadas faz com que a gente também se permita ter essa resiliência, essa adaptabilidade que é necessária, porque as coisas acontecem além daquilo que a gente planeja. Hoje, ao falar sobre a sua escola e sobre a sua trajetória de vida, a Paula se emociona.
Para a proprietária, o amor pela educação fez ela não ter desistido do seu maior projeto. Uma das coisas que eu costumo muito falar é que, principalmente pra gente que empreende, é sempre uma luta diária a gente com a gente mesmo, sabe? Todo dia a gente tem medo. Tem dias que a gente tá esgotado, que a gente acha que não vai dar conta, mas eu acho que quando você tem propósito no que você faz, ou que você gosta muito daquilo que você faz, você arruma força de lugares que você nem imagina, sabe? É claro que também, no meu caso, tem uma família estruturada que sempre me apoiou em tudo, Deus, e pessoas ao meu lado que estavam dispostas a fazer com que isso desse certo, também me ajudou muito. Então, por exemplo, todos os professores que estavam comigo desde a primeira escola permaneceram comigo mesmo com todas as adversidades. Então, quando aconteceram as coisas e eu falei assim, não dá mais, todo mundo falou assim, Paula, se você quiser que a gente vá, pinte a escola, ou que a gente faça tudo do zero, a gente vai fazer. Então, eu acho que a força vem de estar cercado de pessoas que acreditam em você e de você não desistir de você mesmo. Não é fácil, tá? E não é todo mundo que consegue também. Mas eu acho que se você gosta mesmo do que você faz, se você tem seu coração ali, as coisas funcionam bem. Que demais, né? E o ano novo traz mesmo essa motivação de começar algo novo e tirar aquele sonho do papel. Chegamos ao fim do Boletim Legislativo e também ao fim de mais um ano. Desejo que 2026 seja próspero, feliz, repleto de boas notícias, muitas oportunidades e saúde para todos. Uma ótima virada de ano para vocês, aproveitem com juízo e, claro, ano que vem estaremos juntos novamente. Eu volto em 2026, viu? Um abraço, feliz ano novo a todos!